Louvado seja Deus, bom dia com Jesus à frente de tudo. Como quando temos dificuldade em reconhecer a voz de Jesus, acabamos duvidando. Hoje nós vamos ouvir a mensagem do Senhor através do Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso do 25 ao 28. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma? E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Toda honra e toda glória seja dada à palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, Pedro duvidou. Ele ouviu a voz de Jesus e ainda assim teve dúvida. Se realmente era Jesus, então, se era Jesus, que deixasse ele ir caminhar sobre as águas. Sabe por que Pedro duvidou? Porque Pedro ainda não estava convertido 100%. Pedro andava do lado de Jesus, via Jesus operando milagres, os ensinamentos de Jesus, porém, Pedro não tinha verdadeiramente se entregado 100% a Jesus. Pedro agia no impulso, às vezes ele deixava o velho Pedro dominá-lo, foi boca de Satanás, ainda cortou a orelha de Malco, do soldado. Então, tudo isso por quê? Porque Pedro não tinha deixado 100% Jesus no controle da vida dele. E quantos aqui não tá como Pedro? Inclusive eu. Porque eu já fui um Pedro da vida. Às vezes eu me identifico muito como Pedro. Porque Pedro foi uma pedra que foi lapidada pelo Senhor. E eu também. Eu não tinha hábito de oração. Nunca tive. Ter uma oração assim mais íntima, com intimidade com Deus. Não. E assim, na igreja uma vez ou outra. Pelo menos umas 2, 3 vezes no mês, talvez. Nunca fui de estar dentro da igreja ou os familiares. Não, era só mesmo ir por obrigação, vamos colocar assim. Então, quando Deus falou comigo que ia trabalhar em mim, para mim aquilo ali foi novidade. Tive dúvida. Questionei muitas das vezes, principalmente a respeito do meu dom. Eu não aceitava. E precisei ser quebrada. Ainda estou no processo de restauração. Deus está forjando o meu caráter. Deus está arrumando esse vaso, conforme a vontade dele. Mas ainda me identifico como Pedro. Se você for parar para observar os discípulos, os apóstolos de Jesus, eles só se converteram verdadeiramente e entregou a sua vida verdadeiramente ao Evangelho depois da ressurreição de Cristo. Então, o que é que a palavra vem nos ensinar hoje? Que tem o tempo da conversão. Que é preciso a gente reconhecer a voz de Jesus e obedecer. Porque quando a gente reconhece a voz de Jesus e obedece, a graça desce. A gente passa a ser conduzido pela ação do Espírito Santo. Mas quando a gente ouve a voz de Jesus e tem dúvida, age como Pedro. Põe Jesus à prova. Não é verdade? Então, a palavra está nos chamando a atenção hoje. Que é tempo de confiar para ver a conversão acontecer verdadeiramente. Meu irmão, minha irmã, porque muitas das vezes Jesus fala contigo e você no meio da dúvida coloca tudo a perder. Jesus está falando com você, tenha paciência no teu local de trabalho, com você mesmo, com um esposo, com uma esposa, com um filho, com uma enfermidade. Ali é Jesus
no processo de conversão, trabalhando em você, e muitas das vezes você não entende. E acaba colocando tudo a perder, porque põe a dúvida no meio. E como é que Jesus vai trabalhar na tua vida, sendo que você, com a dúvida, impede, coloca uma barreira? Meu irmão, minha irmã, todas as vezes que Jesus curava, todas as vezes que alguém ia de encontro a Jesus, que ele libertava, ele dizia o quê? A tua fé te curou. Então é necessário termos fé. Quando Jesus falar contigo, escute a voz do Senhor. É necessário você aprender a identificar as 3 vozes. A voz do Senhor, a tua própria voz, a voz do teu coração e a voz do inimigo. Quando você consegue discernir essas 3 vozes, você consegue caminhar com Cristo verdadeiramente. Porque você vai eliminar a voz do teu eu, vai eliminar a voz do inimigo e vai passar a obedecer à voz do Senhor. Mas como, Iracema, eu consigo entender que é Jesus? Através da intimidade. Observe o familiar teu que mora ali do teu lado. Quando te chama, você reconhece a voz de longe. Por quê? Porque você tem intimidade. Jesus está te convidando a ser íntimo dele, para que você possa eliminar a dúvida e verdadeiramente ser convertido na ação do Espírito Santo. Deixa Deus te conduzir. Deixa Jesus agir em você. Deixa a divina misericórdia do Senhor entrar no teu coração. Deixa a transformação acontecer e que você possa ser como Pedro. Quando Jesus converteu verdadeiramente a Pedro, que ele, ao abrir da sua boca a pregar a palavra, converteu a milhares. Então deixa Deus agir, para que a tua vida possa vir a ser transformada verdadeiramente, conforme a ação do Espírito Santo. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, aqui estamos, meu Senhor Jesus Cristo, nos colocando na tua presença, nos colocando, meu Senhor Jesus Cristo, como teu. Sabe, Senhor, renunciando à nossa vontade, renunciando às nossas decisões, repreendendo a dúvida e deixando o Senhor conduzir conforme a tua unção, o teu Espírito. Batiza-nos, Senhor, com teu Espírito. Enche-nos da tua justiça. Enche-nos do teu amor. Pai, nós precisamos caminhar no caminho do Senhor para verdadeiramente termos uma vida em santidade. Converte-nos para que a gente venha crescer e dar bons frutos na tua presença. Que seja feita a tua vontade, Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus.